19 horas. Sejam bem-vindos aqui. Hoje é um dia muito especial para nós. Na verdade, hoje é o início de uma nova etapa de um projeto que começou com vocês há algum tempo e que vem num crescendo. E a gente saiu de 0 para 100, para 200, para 1.000, para 160 mil seguidores no Facebook. E aí o algoritmo censor começou a lutar contra nós como uma espécie de anjo demoníaco. E a gente, assim como o arcanjo Miguel, vem enfrentando. Depois fomos para o Instagram. Começamos também do 0, foi indo, 70 mil seguidores. E aí no TikTok, um outro tipo de linguagem, mas também 40 mil seguidores. Brincando, nessa história, são 200 e tantas mil pessoas que compõem a nossa comunidade, vocês, que dão um sentido para a gente e que nos instigaram a caminhar para esse novo momento. Então hoje é o nosso programa de número 0 do canal que nós criamos aqui, nós juntos, vocês, nós, o Endireitando. E a gente pede que vocês cheguem no YouTube, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, porque a gente vai continuar fazendo o que nos move desde o início e a nossa missão. Falar de direito, de política e de história, sob a perspectiva da nossa visão de mundo. Sem querer convencer ninguém de que nós somos melhores, senão que mostrar para vocês que nós somos muitos, que nós pensamos igual, que nós temos o direito de pensar sim, mas mais importante que tudo isso, para nós, o nosso pensamento é aquele que faz o mundo melhor, que respeita as pessoas, que respeita a diferença, que apropria o que há de melhor na história, na tradição, na construção da humanidade, para que se busque uma sociedade em que as pessoas possam se realizar. Esse é o objetivo do Endireitando. Mas como hoje é o nosso programa 0, e é a realização de um sonho, de um projeto, primeiro é importante fazer alguns agradecimentos aqui. Quero agradecer ao Kiko Coelho e a Adriana Vargas, da CAD Comunicação, é onde a gente está hoje aqui, nesse estúdio. E desse projeto e desse estúdio vão nascer 3 ou 4 filhos. Vai nascer uma palestra motivacional, com referências históricas, que pode se desdobrar em outras, mas num primeiro momento inspirada em alguns grandes líderes em tempos de crise, quais são as dificuldades, quais são as escolhas, o que aconteceu e como é que a história, no final das contas, se desenrolou. Então, uma palestra de conteúdo histórico e motivacional, porque não existe noite que dure para sempre, nem deserto que seja infinito. E a partir de uma boa liderança e de escolhas corretas, qualquer desafio pode ser superado. O segundo atende a nossa missão também, disseminar conhecimento. Nós vamos fazer cursos. Esses cursos vão falar da história das ideias políticas, da história do direito, como esse instrumento de regência, a gente pode dizer assim, da vida em sociedade. Direito constitucional, tão em voga nesses últimos tempos, né? A partir de decisões polêmicas de uma Suprema Corte, que deveria se dedicar ao direito constitucional e está se dedicando a cuidar das coisas pequenas da vida das pessoas, especialmente do direito inafastável e inalienável de expressão e de acesso à informação. E vamos falar de história, inspirados no exemplo do grande líder e filósofo que inspira o conservadorismo, Edmund Burke. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repetir os erros do passado. E junto com isso vamos falar também, nas nossas lives, de coisas do dia a dia, assim como outros expoentes aí têm feito aqui no Brasil, e inspirados neles. O nosso trabalho aqui tem feito, graças a Deus, tanto sentido para vocês e para outras pessoas, que a gente já está participando de programas no centro do país, lá na Rádio Auriverde, com o Pitoli, às vezes comentando lá com o Pavinato, no Pavivi, às vezes participando do Dama de Ferro, que tinha 1 milhão de seguidores na plataforma X, absurdamente banida do nosso país, nesses tempos de apropriação, de narrativas, de utilização do judiciário para fins de luta política, de lawfare. Eu estava lá no Dama de Ferro, e aí? E agora? Graças a exatamente a isso que a gente compartilha, a isso que a gente fala, ao nosso pensamento e aos nossos valores. Nós somos e nós estamos na direita. Mas, afinal de contas, o que é isso? De onde é que vem? E o que é direita e o que é esquerda? Então vamos fazer primeiro uma referência histórica.
Na Revolução Francesa, em 1789, quando estoura a Revolução, que era o fim de um processo, de um modelo, né, de Estado, de governo, da monarquia, da nobreza, e consequência direta de uma grave crise econômica, a França tinha se envolvido em guerras, essas guerras geram endividamento gera inflação, o povo numa pobreza enorme e a nobreza desligada daquilo tudo até o momento que se chega numa revolução. Assim são os processos históricos, né? Às vezes, quando se vai forçando as coisas numa determinada sociedade, que sirva de lição, cedo ou tarde, de algum modo, brota e que surge algum tipo de reação. Assim foi com o povo na França. Conta a história aquela dos brioches da Maria Antonieta e conta a história de um nobre que no dia da queda da Bastilha, 14 de julho, entra nos aposentos do rei para anunciar o que estava acontecendo, que o povo estava nas ruas, né, que as pessoas estavam em guerra, e o rei pergunta, o que é isso? É uma revolta? E ele diz, não, Alteza, Majestade, é uma revolução. Pois essa revolução começa no dia 14 de julho, queda da Bastilha, de 1789, e existia um espaço político que se chamava Estados Gerais. E ali se reunia uma assembleia, até hoje lá na França, a Assembleia Nacional, com representantes de diversos setores da sociedade. Um grupo, nesse espaço, ficou à direita. Esse grupo queria uma mudança suave, lenta e gradual. E no outro lado, um grupo que ficou à esquerda. Esse grupo era o grupo dos revolucionários, que acabou ganhando. Esse primeiro período durou 2 anos, até que esse grupo dos revolucionários, que era composto por pequenos grupos, mas entre esses pequenos grupos, o mais importante eram os jacobinos, mas tinha também um outro que se chamava Sans-Culottes. Esse grupo venceu aquele primeiro momento e estabeleceu o reino do terror, da guilhotina. Foi um massacre geral, inclusive o próprio médico, que é o cara que concebeu a guilhotina, Dr. Guillotin, acabou sendo guilhotinado. E no final das contas, desses primeiros 2 anos da Revolução, os girondinos foram derrotados também, a grande maioria dos girondinos foram também guilhotinados, e por incrível que pareça, e a outra lição que a história deixa, os próprios líderes dos jacobinos, estes que caminharam para o período do terror, também, pelo próprio terror, foram tragados e comidos, né? Marat, que utilizava, e vejam, né, a história se repete, a imprensa e o jornal como um veículo da revolução, da propagação das ideias, era um radical, acabou sendo morto, assassinado. Robespierre e Danton, outros 2 líderes importantes desses jacobinos, também foram mortos pela própria revolução, tragados por essa própria revolução. Entre outras coisas, e de novo vou dizer, a história se repete, eles tentaram mudar o calendário. Vocês vejam que agora o Chaves antecipou o Natal na Venezuela para outubro. Isso não é inédito na história, não. Na Revolução Francesa, eles tentaram, inclusive, abolir o nosso calendário greco-romano. Esses meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eles criaram um novo calendário. Pegaram todas as datas que tenham a ver com eventos religiosos, que por sua vez vinham lá das tradições pagãs e que depois foram incorporadas, ou das tradições judaicas e que depois foram incorporadas ao cristianismo. Pegaram tudo isso e aboliram, criaram um novo calendário na França. Criaram, inclusive, proibiram a religião e criaram cultos, culto à natureza, culto ao homem, abolindo a fé, dizendo que a fé era um primeiro momento de ataque, que novamente a gente está vivendo aqui, de ataque a essa dimensão transcendental, espiritual do homem, como se aquilo fosse apenas um mero misticismo. Inclusive baniram a religião, baniram a Igreja Católica da França, até porque a Igreja também, ao longo do tempo, né, no período da Inquisição e outros tantos, tinha cometido os seus erros e os seus pecados, mas enfim, isso é objeto para uma outra discussão e uma outra live. Naquele momento surge, no momento da Revolução Francesa, essa concepção de esquerda e de direita. Então, ser de esquerda, a partir daí e até agora, representa uma ruptura, uma mudança. Uma mudança com o quê? Com o estado de coisas presentes, com o establishment. Mas uma mudança, muitas vezes, que quer reinventar as coisas a partir de ideologia, inclusive reinventar a própria natureza humana.
Na esquerda podem ter diferentes gradações e diferentes ideologias. Mais recentemente, o que a gente tem como referência da esquerda é o marxismo. Mas pode ser também que seja trabalhismo e pode ser que seja social-democracia. Social-democracia é uma ideia também que vem um pouco depois da Revolução Francesa, mas que avança a partir dos pré-socialistas, como, por exemplo, Saint-Simon, que foi um cara que é fruto desse momento e do que se chamava iluminismo. O Saint-Simon é um pré-marxista, né? Inclusive é dele a expressão capitalismo. Ele é o primeiro que fala, que cria essa expressão capitalismo. Não é Adam Smith no liberalismo, não são os outros autores que as pessoas acham, é Saint-Simon, um pré-socialista. E depois, quem de fato consagra a expressão capitalismo é Karl Marx. Esses são para nós hoje a referência de esquerda. Então, o que é esquerda? É querer uma ruptura com o capitalismo para a criação de um novo modelo, de uma nova ordem, especialmente desses ideais de que todos os homens possam ser iguais e de que o capitalismo é algo ruim e que o capitalismo é responsável pelas guerras, pela opressão, pela exploração do homem pelo homem. Aí entra Hobbes, né? O homem é o lobo do homem, e entra outras tantas ideologias, Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, que, aliás, para muitos é exatamente o pai dessas ideias socialistas. Hoje, nessa estreia do nosso Endireitando aqui, a gente pode considerar que o socialismo vive no mundo, e eu falo sempre isso aqui nas minhas lives, especialmente a partir de maio de 1968, uma nova etapa. Depois de o século XX, de ideias fracassadas, de uma espécie de revisão da postura, do ideário, para se alcançar os mesmos propósitos, mas através de uma nova tática, que é o identitarismo. Então, hoje nós temos aí convivendo dois tipos de, os socialistas chamam isso de praxis, né? Dois tipos de, duas visões, uma mais heterodoxa, clássica, vamos dizer assim, aqui na nossa vida representada pelo PT, o sindicalismo, né, o socialismo sindical, tudo ainda no velho conceito de classe de Marx. E do outro lado, o neossocialismo, que um autor brasileiro, liberal, embaixador, José Guilherme Melchior, define como neossocialismo. Dessa criação desses coletivos, né, que vocês têm visto hoje em dia, e tudo que se referir a determinados coletivos, coletivos de pessoas tal, coletivo disso, coletivo daquilo, tudo isso está baseado nessas ideias socialistas e, mais recentemente, no identitarismo e na implementação do neossocialismo. E eles identificavam o mal de todas as coisas, o mal do modelo de sociedade e os males do mundo na sociedade capitalista, de modelo patriarcal, na dominação, sempre partindo do pressuposto que alguém te domina, que alguém te explora, que alguém abusa de ti. E que os problemas da tua vida não são consequência, muitas vezes, das nossas falhas, das escolhas erradas que a gente teve, senão que a terceirização desses problemas. A gente é fruto de alguém que está, de alguma forma, mesmo que não revelada, está nos perseguindo e nos oprimindo. E, do outro lado, o pensamento da direita, que a gente pode, a grosso modo, separar em duas grandes vertentes, os liberais e os conservadores. A gente vai falar aqui hoje sobre conservadorismo e, afinal de contas, o que é o conservadorismo? E eu vou buscar uma referência aqui para vocês, nesse livro do João Pereira Coutinho. Aliás, uma coisa curiosa, no colégio, na faculdade, na universidade, seja lá onde for, e mostra o que um outro autor de esquerda, que foi presidente do Partido Comunista Italiano, foi preso, morreu na prisão, infelizmente, mas num momento assim de luta bipolar, aliás, luta que continua hoje aí, vocês já devem ter ouvido falar o nome dele várias vezes, Antônio Gramsci. Ele prognosticou, escreveu, receitou como meio da conquista do objetivo estratégico do socialismo, qual seja a dominação política. O que ele disse? Nós temos que ocupar espaços através de pessoas, que ele chamou de alguns intelectuais orgânicos, intelectuais. Na verdade, o Marx dizia que essa ocupação tinha que ser feita através da ditadura do proletariado. Quando isso não deu certo, num primeiro momento, porque veio a Revolução Russa de 1917, que foi a primeira revolução comunista,
né? Vamos pensar o seguinte, essas ideias de Marx são de 1845. Em 1890, por aí, surgem clubes de ideias socialistas, inclusive na Inglaterra. E essas ideias vão crescendo. Em 1917, nós temos a Revolução Comunista Bolchevique na Rússia e a chegada ao poder de Lenin. E daqui um pouco mais, os ideólogos do socialismo, comunismo, achavam que isso tudo naturalmente iria acontecer, porque a ideia era que, como Marx havia cunhado essa expressão do capitalismo e havia ensinado que outros modelos ao longo da história tinham se terminado por eles próprios, pelos seus problemas. Aliás, hoje é dia 5 de setembro de 2024. Ontem, dia 4, é o dia que em 476 da nossa era comum, depois de Cristo, terminou o Império Romano. O Império Romano durou 1.700 anos. 1.700 ou 1.200? Acho que 1.200 anos. Império Romano do Ocidente. Ele nasce em 700 a.C., como reino, como monarquia, com o primeiro rei de Roma, Rômulo. Vou abrir um parênteses, tá? Primeiro rei de Roma, Rômulo, do mito de Rômulo e Remo, às margens do rio Tigre, né? O Tigre é lá, na Mesopotâmia, rio Tigre ali. E primeiro rei de Roma, dura 200 anos, o primeiro período da monarquia, começa o período da República Romana, que era governada muitas vezes pelos triunviratos, né? Que eram 3 senadores que chegavam nesse espaço. Esse período da República Romana dura 500 anos. E aí inicia um terceiro período da história de Roma, que é o período do Império Romano. Então veio a monarquia, a República e depois o Império. O Império inicia com Augusto. E de Augusto, mais ou menos ali naquela época de Cristo, vai até Rômulo Augusto, em 476. Cai o Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, atual capital da Itália. Depois, o Império Romano ainda continuou até 1553, como Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla. E em 1453, Constantinopla foi derrotada, os romanos do Oriente foram derrotados, cai Constantinopla e Constantinopla se transforma em Istambul, a capital da Turquia. Quando a gente olha para esses problemas que a Europa está vivendo hoje, gente, de imigração ilegal, de uma outra cultura e de uma outra civilização, primeiro, que é bem diferente do que aconteceu com os judeus há 80 anos atrás na Europa, porque a presença judaica na Europa era uma minoria que crescia de forma muito lenta e que não tinha uma vocação prosélita. O judaísmo não é uma religião que quer converter ninguém à força. Agora é diferente. Nós temos uma imigração massiva para a Europa, chegada de pessoas e populações inteiras para os países europeus, com uma cultura completamente diferente, mas mais importante para ser analisado do ponto de vista histórico, com uma vocação prosélita, ou seja, as pessoas que são muçulmanas, e com todo respeito à religião muçulmana, mas está na ideia, está na ideologia da religião, a conversão dos outros que não são muçulmanos. A conversão, nem que seja forçada, e a ideia de que quem não é muçulmano é infiel, aqueles que não professam a sua fé no profeta, né? Em Alá e no seu profeta, Mohammed. Então é um problema que a Europa, num determinado momento, vai passar. Se a gente olhar para a régua da história, isso faz apenas 500 anos atrás. Apenas 500 anos caiu Constantinopla. Nós estamos em 2024. Em 1553, caiu Constantinopla. Caiu o Império Romano do Ocidente. Mas essa é uma outra questão. Conservadorismo. Todos nós somos conservadores, ensina João Pereira Coutinho, mesmo aqueles que acham que não são. Pelo menos em relação ao que nós estimamos, ao que a gente conhece. A gente é conservador naquilo que a gente já conhece. Família, amores, amigos. Quem é que não quer conservar seus amigos? Quem é que não quer conservar sua família? Lugares. Vocês preferem ir num lugar que vocês já conhecem e gostam? Ou de repente correr o risco de ir num lugar que vocês nunca viram e podem não gostar? Livros, memórias. Conservar e desfrutar são 2 verbos caros aos homens, que ainda estimam alguma coisa. Em alguns espíritos,
esses verbos são conjugados com maior intensidade e frequência, a ponto de se transformarem na sua gramática essencial. Esses dois autores que eu tenho aqui, o Roger Scruton, o João Pereira Coutinho e alguns outros, eles sustentam o seguinte: conservadorismo não é uma ideologia, conservadorismo é um sentimento. Assim como eu acho também que ser de esquerda, embora seja uma ideologia e parta desse pressuposto de uma receita para a mudança da natureza humana como um propósito de construir, em tese, uma sociedade mais justa, mesmo que a partir dessa ideia se suprimam valores ou coisas que são essenciais a cada um de nós, como, por exemplo, o nosso direito à liberdade ou à liberdade de expressão em nome de um direito maior, de um coletivo ou alguma coisa assim. As ideias do conservadorismo pregam, aliás, dizem que o conservadorismo não é uma ideologia, senão que uma atitude posicional, que ela nasce e que ela se estabelece quando esses valores, que nos são mais caros, são colocados sob ameaça. E não é de graça que recentemente a gente tem visto, falado, e faz parte desse processo, da tal da polarização. Porque as pessoas sentem de alguma forma que existe uma tentativa de subversão desses valores, de ridicularização de coisas que a nós são muito caras, como a nossa fé, a nossa família, a nossa comunidade e as nossas tradições. Aqui na página 9, inclusive eu separei essa parte que diz o seguinte: o conservadorismo advém de um sentimento que toda pessoa madura compartilha com facilidade. A consciência que as coisas admiráveis são facilmente destruídas, mas não são facilmente criadas. Isso é verdade, sobretudo, em relação às boas coisas que nos chegam como bens coletivos. A paz, a liberdade, a lei, a civilidade, o espírito público, a segurança da propriedade e da vida familiar, tudo que depende da cooperação com as demais pessoas. E entre outras coisas que fazem parte dessa própria natureza nossa como seres humanos, existe esse sistema de trocas, né, que é o mercado, a cooperação e o sistema de trocas. Querer a preservação dessas questões, lutar pela preservação dessas questões, pelo direito à paz, à liberdade, à opinião, à crença, à fé, hoje significa ser de direita. Não que ser de esquerda não tenha o seu significado e os seus valores para aqueles que acreditam. Eu também acredito que a pessoa que se enxerga no campo político da esquerda é uma pessoa que acredita que o mundo presente está errado e precisa ser reinventado. Reinventado em nome do quê? Pergunto eu. Da utopia? Essas coisas da igualdade material, um dos autores liberais mais importantes, Friedrich Hayek, dizia que há uma grande diferença entre tratar as pessoas igualmente e querer torná-las iguais. E esse é o grande problema da ideologia. Ideologia é revestir de ideias um propósito político para fins de atender a um objetivo de uma determinada classe. Quem cria esse conceito de classe, inclusive de classe social, de novo é Karl Marx. Quando ele cria o conceito e a expressão de capitalismo, também o conceito e expressão de classe. E é nesse momento do início do século XXI que, mais uma vez, essas questões, esses valores, esses princípios e essas visões de mundo se conflitam. E o nosso propósito e o nosso objetivo aqui, no Endireitando, e nesse programa de número 0, é, ao longo dessa nossa caminhada, ir compartilhando com vocês esses nossos autores, a nossa visão, não com o propósito de convencer ninguém daquilo que as pessoas já estejam eventualmente conhecidas, mas para mostrar para vocês qual é a verdadeira natureza das nossas ideias, da nossa ideologia, dos nossos propósitos, do nosso princípio ou dos nossos princípios, e o que para além de tudo isso, é propaganda. Desvendar, desnudar os estratagemas da luta e do enfrentamento político, como, por exemplo, a propaganda,
ou a linguagem, ou a escrita, ou todas as formas que o homem tenha de se comunicar. Porque é através da comunicação e das suas diferentes dimensões, entre elas a retórica, ou o jornalismo, ou a publicidade, seja lá o que for, é que se efetiva o propósito da dominação política. E como nós somos seres gregários, ou seja, a gente vive em sociedade, um instrumento pelo qual as sociedades se organizam, se regem ou são governadas é pela política. Vou pegar aqui o nosso roteirinho. Bom, desconstruir os mitos populares sobre a direita. Quais são esses mitos? Que a direita só se preocupa com os mais ricos? Se vocês pensarem o seguinte, comparar os modelos de sociedade que a gente tem no mundo hoje, e onde as pessoas têm mais prosperidade, e onde se compartilha melhor a riqueza, e onde se geram mais oportunidades, são nas sociedades de capitalismo avançado, onde vigora uma lei econômica que garante a liberdade de iniciativa, uma boa educação, um Estado menor, mas também eficiente, que entregue àquelas pessoas que não têm as mesmas condições que outros, pelo menos o mínimo para que possam viver com dignidade. Então, tudo isso que eu falei para vocês faz sentido nesse momento porque está sob ameaça. E é nesses momentos de ameaça que a ideologia conservadora se faz sentir. Se, por um lado, o liberalismo é importante, faz sentido na questão de uma economia, porque a experiência humana mostrou que o maior grau de liberdade é importante para que as pessoas possam encontrar a sua vocação, se desenvolver e, a partir daí, gerar e compartilhar a riqueza. Por outro lado, o conservadorismo é importante porque ele preserva as instituições e os avanços que foram conseguidos ao longo da história. E tudo isso está sob a ameaça do tal do progressismo. E o progressismo se traveste de coisas inclusivas, dialoga supostamente com minorias, fala a respeito do interesse ou dos direitos de determinados grupos, quando a gente observa e sabe que isso são instrumentos de captura desses grupos e de pessoas. Para logo em seguida, eu sempre conto uma historinha do diabo quando recebe um determinado político no inferno. Aliás, começa antes. Começa assim, o político morreu, chegou no céu, São Pedro recebeu ele. Disse, olha, senador, que honra ter o senhor aqui. Né? O senador meio surpreso ainda, não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido. O senhor é um dos poucos políticos corretos que chega direto aqui no céu. O senhor está com espaço franqueado aqui, mas deixa eu lhe dizer o seguinte, há um procedimento aqui, nós temos um protocolo. O senador disse, qual é o protocolo, São Pedro? O protocolo é o seguinte, o senhor pode entrar para o céu aqui, mas todo mundo tem que fazer primeiro uma experiência lá no inferno. A pessoa fica 24 horas, tem que dizer se gostou, se não gostou, depois, se o senhor quiser, o senhor vem aqui para o inferno. Ah, mas eu não quero não, eu estou bem aqui. Não, mas esse é o protocolo, o senhor tem que fazer. Então está ali o elevador ali no finalzinho, o senhor vai até lá, aperta o botão lá do I, vai descer, o senhor fica 24 horas lá, amanhã, mais ou menos nesse horário, perto do meio-dia, o senhor volte aqui, por favor, e aí a gente decide se o senhor quer ficar lá ou quer vir para cá. Não, eu quero ficar aqui. Não, senador, o senhor tem que ir, é importante. O senador, meio a contragosto, entrou no elevador, apertou o botão, foi para o inferno. Quando abre a porta, era um cenário maravilhoso, assim, era aquele jardim fantástico, lá no fundo tinha uma choupana, ele já ouviu uma festa, um pagode, foi se aproximando, estavam lá todos os amigos dele, já ofereceram um whiskinho para ele, olha aqui, senador, um whisky 21 anos, opa, que beleza, aquela coisa toda, já chega o capeta, bem vestido para ele, senhor, que honra tê-lo aqui, senador. O senador gostou daquela festa, já a mulherada bonita foi se empolgando, bebeu, no dia seguinte o senador acordou, já com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, de ressaca, olhou para o relógio, faltava 10 para o meio-dia, apavorado, saiu correndo, entrou no elevador, sobe pensando naquilo, chega lá para o São Pedro e diz o seguinte, olha, São Pedro, me desculpa, eu gostei muito daqui, mas lá embaixo, sabe, encontrei os amigos, é tudo diferente daquilo que tinham dito, me prometeram picanha, me prometeram cerveja, serviram tudo isso.
eu vou voltar para lá. E o São Pedro disse, viu só como era importante esse nosso protocolo? Afinal de contas, a escolha é sua. Pelo menos lá ele tinha escolha, aqui nós já não temos mais. A escolha é sua. Só o seguinte, senador, uma vez que o senhor descer, não tem mais como voltar. O senhor está seguro mesmo? Não, estou seguro, é isso que eu quero. Então tá bem. Foi um prazer conhecê-lo, um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, São Pedro. O senador saiu, entrou no elevador. Quando abre a porta do elevador do inferno, o cenário era outro, completamente diferente. Ao invés do gramado, da choupana, eram só aquelas labaredas, as imagens mais terríveis possíveis, e o diabo não era o mesmo diabo do dia anterior. Era aquele velho diabo, com rabo, vermelho, feio. O senador, apavorado, disse assim, opa, mas o que é isso? Ontem era tudo diferente. Ontem era tão bonito, tão atrativo. O diabo olha para ele e disse, senador, ontem eu estava em campanha política. Hoje eu já ganhei a eleição. Então, o tinhoso, como eu digo, se traveste de várias formas para capturar as pessoas, oferecendo favores, serviços, subsídios, determinadas visões de mundo, utopias que nunca se concretizam, nunca se realizam. É importante a gente preservar o que nos é caro, lutar pelos nossos valores, cultivar as nossas relações, as nossas famílias, no conservadorismo, preservar o meio ambiente, cumprir o que a gente chama de pacto de gerações, lembrar que nós somos tributários das gerações que vieram antes de nós, mas que também nós temos uma responsabilidade com as gerações que virão depois de nós. Isso se chama pacto de gerações. Faz parte da ideologia e das convicções conservadoras. E a partir daí evitar que o mundo, no início desse século XXI, em nome de um avanço, faça mais uma vez um regresso que é inaceitável. A partir de agora, esse vai ser o nosso propósito aqui. Disseminar valores, ideias, experiência e conhecimento. Falando de direito e tudo que ameaça o nosso direito. Falando de história e todos os erros e equívocos já havidos ao longo da história, para que a gente evite de cometer os mesmos. E falando de política, porque no final das contas, a política é um instrumento, mesmo daqueles que não gostam, que é importante que eles saibam, é um instrumento que rege as nossas vidas, que governa os destinos dos homens. Quando eu falo homens, digo de nós todos, homens, mulheres, crianças, jovens, os destinos da sociedade. É através da política que o ser humano se organiza para viver em sociedade. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. É o nosso programa de número 0, no novo canal. Eu sou o Walter Nagelstein. Esse é o Endireitando.